Em nome do Senhor Jesus, tome o seu assento. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Marcos era alguém muito próximo de Pedro, e ele relatou em seu livro tudo aquilo que Pedro havia contado a ele. O jovem Marcos, que primeiramente se amedrontou e fugiu, mas ficou próximo a Pedro. Depois foi reconhecido por Paulo em ser importante para o ministério. Se voltarmos um pouco no capítulo 4, no finalzinho do capítulo, nós vamos ver que ele diz que ao final de um dia, Jesus dispensa a multidão e diz aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Eles entram no barco e no meio do trajeto, uma grande tempestade. Os discípulos se apavoram, a tempestade é grande, o vento é forte, contrário, a água entra para dentro do barco. E eles se amedrontam e olham para o lado, Jesus está dormindo. Às vezes na nossa vida é assim. Jesus, ele diz apenas para onde a gente vai, mas ele não diz como será o trajeto. Quando eles acordam Jesus e diz: mestre, não te importa que perecemos? Jesus primeiro se levanta, chama o problema pelo nome, repreende o problema, depois ele repreende os discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Eu não disse que ia chegar do outro lado? Se ele disse que você vai chegar do outro lado, repreende a tempestade que está se levantando contra a sua vida. Ainda que você ache que ele está dormindo, o poder está nas suas palavras, porque ele te deu essa autoridade. Se faz grande bonança, eles chegam à terra de Gadara e logo vem um endemoniado. Porque na vida do crente, quando tudo se faz bonança, a gente acha que está tudo bem, aí vem um endemoniado. Mas nós temos que entender que o Evangelho, ele não é feito para uso próprio. Aquilo que nós passamos, a tempestade que vivemos, aquilo que aprendemos, a travessia que fazemos, é para libertar alguém. Quando vem o endemoniado, não é para você usar aquela expressão do mundo: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Não. Eis-me aqui, Senhor. Se foi para isso que eu enfrentei a tempestade, eis-me aqui, Senhor. Jesus liberta aquele jovem, mas os moradores daquela cidade não ficam nada contentes com isso, porque o mundo é assim. Enquanto está endemoniado, acorrentado, causando arruaça, fazendo tudo que não presta, ninguém se importa. Mas quando está liberto, o povo se preocupa com os porcos que se perderam. O mundo se preocupa mais com os porcos que se perderam. Você já ouviu alguém falar para você assim: eu não vou na igreja em nada? A pessoa pronta a vida inteira, põe a Bíblia embaixo do braço, depois vai para a igreja e fala que está tudo bem? Pois a vida é assim. Jesus veio para isso, para que os endemoniados possam se assentar aqui, dar testemunho e mostrar que realmente, depois de tudo que você fez, Ele te tirou do charco do lodo, Ele te tirou do mundo dos mortos, Ele te trouxe a vida. Mas eles não entendem, se preocupam mais com os porcos do que com o jovem. Colocam Jesus para fora. Não te queremos aqui. Jesus volta com seus discípulos. Veja que a viagem de ida, a turbulência da tempestade, é relatada na Bíblia. A volta não é relatada. Porque quando você está prosseguindo e o inimigo está se levantando, tudo se levanta. Mas quando você está retrocedendo, vem tudo bem. Volta numa calmaria. Quando você começa a retroceder, voltar para trás, nada acontece. Tanto que não foi acontecido nada aqui, não foi relatado nada. Ele volta e logo a multidão se aglomera em volta dele. Porque aonde Jesus está, não dá para passar despercebido. Se Jesus está na minha e na sua vida, Ele não passa despercebido. Onde quer que nós estejamos, a multidão se aglomera à nossa volta. Sabe que a Carol e eu, nós temos uma coisa que a gente observa muito. Todas as vezes que a gente entra num comércio, está vazio, é a gente entrar, o comércio enche.
A gente vai no mercado, não tem fila nenhuma. A gente encosta, ela olha para trás, aquele monte de gente. A gente vai numa loja, outro dia a gente foi na Pernambucanas para trocar uma roupa e a gente tinha uma entrada de cinema já comprada, tinha horário. A gente estava na fila, a loja encheu. A gente tinha horário. A loja encheu. Porque aonde a presença de Jesus está, a multidão se aglomera, ainda que ela não saiba por quê, mas ela se aglomera. E no meio daquela aglomeração aparece um homem, que a Bíblia diz que era um dos principais da sinagoga. O nome dele era Jairo. Alguém que tinha status, posição, cargo no templo, mas ele se prostra diante de Jesus, porque ele entende que perante Jesus não importa cargo, status social, conta bancária, ele apenas se prostra. Mestre, a minha filha está miseravelmente doente. Venha até a minha casa e toque para que viva. E Jesus concorda. Eu vou com você. Porque é assim, quando você convida Jesus para entrar na sua casa, quando você relata o seu problema para ele, você convida para que ele vá até a sua casa confrontar aquele problema, imediatamente ele diz: eu vou com você. Eles começam a caminhar. E no meio de todo esse contexto aparece alguém. A história que nós lemos é de alguém que não tem nome, não tem relatado a família, ninguém sequer diz a sua idade, de onde ela era, de onde ela surgiu, se era casada, se tinha filhos, seus pais. Ninguém relatou nada, mas a história dela foi marcada para sempre. O testemunho de vida dela é o motivo de estarmos aqui hoje, é o motivo de eu estar aqui hoje ministrando para vocês aquilo que você tem vivido. Talvez alguém não saiba nem o seu nome, não saiba de onde você veio, quem é você, mas a sua história vai servir de testemunho para mudar a vida de alguém. E aquela mulher está há 12 anos com o mesmo problema, a mesma luta há 12 anos. A nossa oração ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um tempo determinado, ela tem que ter um tempo de busca, começo, meio e resposta. Começo, meio e resposta. Não também é resposta. A gente tem que aprender a ter um propósito e estabelecer um tempo para esse propósito. Senhor, estou colocando diante de Ti, a gente começa, a gente vai caminhando. Se a gente entender que é não, acabou o propósito. Acabou. Ou então, se Ele der o sim, agradecemos e louvamos a Ele. Mas existe um tempo determinado, porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então nós não podemos continuar vivendo anos e anos e anos andando em círculo. Como Sansão, quando foi preso pelos filisteus, ele andava em círculos, empurrando um moinho e servindo de palhaço para os inimigos. Não podemos servir de palhaço para o inimigo, não podemos ficar andando em círculos. Precisamos estabelecer um propósito conosco, um propósito com o céu, um tempo determinado debaixo do céu, e temos que ver cumprir esse tempo na nossa vida. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Imagina como estava o coração dessa mulher, 12 anos esperando que algo acontecesse. Precisamos da firmeza no propósito. Isaías capítulo 26, verso 3 diz que o Senhor guarda em paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia no Senhor. A palavra diz que ela buscou em vários médicos, gastou tudo que tinha sem nenhum sucesso. Aliás, piorava. Salmos capítulo 20, verso 7 e 8 diz que uns confiam em carros, outros em cavalo. Veja, ela usava o dinheiro como um cavalo que impulsionava o médico, porque enquanto tinha dinheiro, tinha médico. Acabou o dinheiro, acabou o médico. Porque o médico é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você pede oração? Estou passando uma luta, ora por mim. Você quer terceirizar o seu problema, terceirizar a sua oração. Só que aquela pessoa, ela se envolve, mas não se compromete. Era o médico.
Ele se envolvia com o problema dela, por um mero interesse, mas não se comprometia, porque quando acabou o que ela oferecer, acabou o médico, acabou o dinheiro, acabou o médico, acabou o que você oferecer, acabou a ajuda de oração, acabou o apoio. Mas você não está sozinho, existe alguém que caminha com você. Salmo 118, verso 8 diz assim: melhor é confiar no Senhor do que em homens. Deposita a sua confiança no Senhor. Vamos aprender a caminhar com Ele, a entrar no quarto, fechar a porta e derramar aos pés dele aquilo que temos vivido. Não podemos terceirizar a nossa vida de oração. A nossa caminhada de fé não pode ser terceirizada. Nós não podemos jogar isso na costa de ninguém. Nós temos que ser aquele que busca, aquele que confia, aquele que deposita. Jeremias 17,5 diz que maldito é o homem quem confia no próprio homem. Mas no verso 7 diz assim: feliz é quem confia no Senhor. Se você é quem confia no Senhor, você é feliz. Embora as suas lutas estejam grandes, você é feliz porque tem uma confiança. Sabemos em quem temos crido. A palavra diz que acabou o recurso. Ela gastou tudo quanto tinha, sem nada resolver, ou tudo piorou. Sabe que às vezes Deus, Ele permite que o recurso acabe, porque quando o recurso acaba, você começa a ouvir. Quando você vê que aquilo que está na sua mão, você não pode mais resolver, você não tem mais condições de fazer nada, você começa a ouvir. No capítulo 27, no verso 27 do capítulo 5 de Marcos, diz que tendo ouvido a fama de Jesus, ela começou a ouvir. Imagina aquela mulher separada de toda a sociedade. Nós ficamos em um distanciamento social. Lembra quando você ficou lá fechado na sua casa, não pode se aproximar de ninguém? Era a vida daquela mulher. Só que você ainda tinha o celular, televisão, tinha o radinho, tinha a comunicação. Ela não tinha ninguém, afastada de todo mundo. Naquele lugar, as mulheres vinham, cumpriam os seus dias, iam para o templo, ofereciam o sacrifício e iam embora. Ela permanecia. Mês após mês, as mulheres vinham: está aqui ainda? Não foi embora. Ainda está padecendo do mesmo problema? O médico não resolveu. Mas não deram jeito. Tadinho, essa aí não tem mais condição, não tem mais jeito. Mas ela começou a ouvir. Imagina ela lá no canto dela, ela vivendo as suas amarguras, vendo as irmãs que vinham e iam, vinham e iam. Só que um dia ela começou a ouvir. Ouviu dizer daquele jovem, aquele que andava no cemitério sem roupa nenhuma? Então diz que o homem foi lá, curou ele, libertou. Sabe a menininha doente? Está curada. Então, ouvi dizer que lá no deserto ele alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha nada. Alimentou o povo todo. Todo mundo está falando dele. E ela está ouvindo. Ela está ouvindo. Ela começa a ouvir que tem um homem na cidade que está fazendo coisas maravilhosas. Tem um homem que está transformando vidas. Tem um homem que está ressuscitando mortos. Tem um homem que está fazendo histórias mudar. E ela começa a ouvir. Romanos 10,17 diz que a fé ela vem pelo ouvir. Lucas 11,28 diz: feliz o que ouve e pratica a palavra. Aquilo que o pastor mandou hoje, Deuteronômio 28. Ouviu a palavra e cumprir os seus mandamentos. Ela começa a ouvir. E de tanto ouvir a fama de Jesus, ela resolve mudar a história dela. Levítico capítulo 15, do verso 25 em diante, diz que ela era impura, que tudo que ela tocasse era impura, que ela tinha que ficar afastada. E quando toda aquela impureza passasse, ela deveria ir ao templo e oferecer 2 ofertas.
uma ingratidão e outra pelos seus pecados. Aquela mulher há 12 anos não comparecia no templo. Há 12 anos aquela mulher não oferecia uma oferta. Há 12 anos aquela mulher não prestava um culto de sacrifício. Há 12 anos ela não ouvia o sacerdote dar uma palavra. A hemorragia não estava distanciando ela apenas da família. A hemorragia estava distanciando ela de Deus. Estava distanciando ela do templo. Estava distanciando ela do culto de sacrifício. Ela não ouvia mais a palavra. Ela estava distante dos homens e do céu. A lei não dava motivo nenhum para ela agir. Parecia mais ou menos como eu já falei aqui, quando nós ficamos em quarentena. A lei proíbe você de sair de casa, você não pode trabalhar, você não pode ir à igreja, você não pode ir a lugar nenhum. Fica em casa, separadinho, quietinho. Essa mulher precisava ficar separada, quietinha, obedecendo uma lei. A lei que distanciava ela do templo, a lei que distanciava ela dos homens, a lei que distanciava ela do céu. Mas aquela mulher resolve levantar. Aleluia! Imagina as outras mulheres olhar assim, mas onde vai? Ela arrumando suas coisas, estou indo. Mas está indo para onde? Vai ser apedrejada, vai ser morta. Para a sociedade eu já morri. Tudo isso que eu tenho vivido para eles eu já morri. Aquela mulher, quem falou que ela podia sair? 12 anos ela ouvindo que não tinha cura. 12 anos ela ouvindo que não tinha jeito. 12 anos ela ouvindo, você não pode, não dá mais, fica aí, você não consegue. 12 anos ouvindo, não tem solução. Quem é que disse para ela? Essa mulher tinha um segredo. O segredo somente Mateus conta para a gente. Mateus capítulo 9, verso 21 diz: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa eu ficarei curada. Ela mesma falava, o mundo falava, você não pode. Ela dizia, se eu tocar. O mundo dizia, não tem cura, se eu tocar. O mundo dizia, você tem que ficar afastada, se eu tocar. O mundo dizia, você não pode, você não é capaz, não dá para você. Mas ela dizia, se eu apenas tocar. Tem horas que se você contar o seu problema para alguém, a pessoa fala para você, não tem solução, não tem jeito, esquece, isso não é para você. Não adianta, abandona isso aí, para de bater a cabeça. O mundo te encoraja a desistir, mas ela se encorajava. E sabe quem falava consigo também? O salmista, no Salmo 42, ele dizia, porque está batido a minha alma, porque se agita dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Espera em Deus, porque eu entrarei no seu templo. Se o mundo quer te desanimar, esquece o mundo, não dá ouvidos ao mundo. Ouve a fama de Jesus, ouve aquilo que Ele pode fazer, ouve aquilo que Ele faz, ouve aquilo que Ele tem poder para fazer. E fale para você mesmo, se eu apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo. Lamentações capítulo 3, verso 24 diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Diga para você mesmo. Aleluia. Ministre para você mesmo. A sua porção é o Senhor. Não é benefício do governo, não é ajuda financeira de parente. Não, a sua porção é o Senhor. Mas se alguém levar o meu currículo, não, a sua porção é o Senhor. Mas se eu conseguir aquele medicamento, não, a sua porção é o Senhor. Ela se motivou a buscar Jesus. Sabe que todo sacerdote usava a mesma vestimenta? Todo judeu usava aquela capa, a túnica, dizia a franja, as franjas. Todo judeu usava, todo sacerdote usava. Mas somente uma vestimenta tinha o poder para curar. Aleluia! Se ela fosse no templo e o Sefer Bar Carpaz usava a mesma vestimenta, mas a hemorragia bastava ela do templo, ela não podia sequer aproximar dele. Mas ela disse: se eu apenas tocá-lo,
Ele está passando aí. Se eu apenas tocá-lo, eu ouvi a palavra dele. Se eu apenas tocá-lo, ele está passando aí. Se eu apenas tocá-lo. Assim como eu, você também já deve ter ouvido muitas pregações dizendo que a mulher se rastejou, que isso e aquilo. Não, se ela se rastejasse, ela seria pisoteada. Se ela se rastejasse, ela seria pisoteada. Tamanha era a multidão. Abrindo parênteses aqui, quando a Manuela nasceu, a Carol teve uma complicação pós-parto, ela teve uma hemorragia. Foi uma noite toda de trabalho de parto, de manhãzinha eu vim embora. Minha sogra foi para ficar com ela. E antes que eu chegasse em casa, veio uma ligação do hospital: olha, volta porque ela foi para UTI. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E depois de muita insistência, sem saber o que estava acontecendo, eu entrei na UTI, eu e minha sogra, e nós vimos ela deitada ali, branca com uma folha de papel. Era uma hemorragia muito forte. Eu segurei a mão dela gelada, e de repente ela falou alguma coisa, não convém agora, e a máquina começou a apitar. Quando eu olhei, a pressão dela estava lá 7/2, era a pressão dela. Aquilo começou a apitar, ela desfaleceu. Eu só lembro que eu fui puxado para fora. Foi uma noite de hemorragia. Você imagina, 12 anos, como estava o corpo daquela mulher? Como é que estavam as condições físicas daquela mulher? 12 anos padecendo do mesmo problema, 12 anos padecendo da mesma hemorragia, algo que tirava a vida, algo que lhe tirava o vigor. Não pense que ela rastejou, não. Ela foi caminhando lentamente, com fraqueza, no meio da multidão. E o toque que ela deu em Jesus não foi um toque assim, pegou, agarrou. Não, foi um toque sutil. Se eu apenas tocá-lo, se apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo. Aí Jesus para. Aquele toque fez toda a diferença. Jesus parou. Jesus estava a caminho da casa de Jairo para fazer um milagre, e no meio do caminho ele para por outro milagre. Jairo pediu: vai até minha casa fazer um milagre. Aquela mãe chegou e roubou o milagre de Jesus. Ela chegou e saqueou o milagre dele. Um simples toque. Ele para: mestre, o que acontece? Alguém me tocou. Quem me tocou? Os discípulos dizem assim: mestre, mas a multidão te aperta e te oprime. O Senhor pergunta: quem te tocou? Não adianta apertar e oprimir. Não adianta você querer apertar Jesus. Se o Senhor fizer, eu continuo na igreja. Se não fizer, eu abandono. Se não fizer, eu abandono o ministério. Se não fizer, eu não leio mais a Bíblia. Se não fizer, eu não oro mais. Se é Deus na minha vida, faz. Não adianta apertar. Se apertar, ele continua passando. Ele só está caminhando. A multidão está apertando, mas ele está caminhando. A multidão está passando, ele só está apertando. A multidão está querendo oprimir e ele só está passando. Se você tentar apertar, ele só está passando na sua vida. Aquela mulher tocou. Em vez de apertar, ela só tocou. É um toque diferente. Ele está aqui nessa noite, ele está passando, esperando que você o toque. Você vai deixar ele passar, você vai ficar apertando, deixando ele passar, ou você vai dar um toque que vai fazê-lo parar. Quando ela toca, ele para. Quem ele tocou? Mestre, a multidão te aperta. O Senhor ainda pergunta: quem tocou? Que os discípulos queriam dizer: todo mundo está tocando. Ele disse: não, todo mundo está me apertando. Tocando só tem uma. Só tem uma que me tocou aqui. Todo mundo está me empurrando, apertando, fazendo de tudo, mas só tem uma que me tocou aqui. Aquela mulher trêmula, quando ela vê que ela não pode mais se esconder, ela declara toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ela toca, Jesus para
Alguém me tocou, de mim saiu vida, de mim saiu virtude. Ela declara tudo que ela passava, tudo que ela viveu. Ela sentiu a vida voltar para ela. Ela sentiu que a hemorragia estancou. Ela foi curada. Ela sentiu que a vida voltou para dentro dela. E aí ela declara toda a verdade. Toca nele, ele vai parar e você vai declarar toda a verdade para ele. Quando você declarar toda a verdade, vai entrar salvação na sua vida, vai entrar salvação na sua alma, vai entrar salvação na sua casa. Apenas um toque e entra salvação na sua casa. Apenas um toque e você é curado. Apenas um toque e a porta se abre. Apenas um toque e tudo se transforma. Apenas um toque e tudo muda. Aquela mulher, ela foi curada primeiramente na sua alma. E quando ela começou a ouvir a fama de Jesus, e ela não se importou mais com a lei, e ela começou a ouvir a graça, ela foi curada na sua alma. Ela deixou de ser prisioneira da lei para buscar a libertação da graça. Eu ouvi o que ele pode fazer. Eu vivia presa enclausurada pela lei, mas eu ouvi que tem um homem que liberta. Ela foi curada na alma. Quando ela toca nele, ela é curada no seu corpo. Quando ela toca nele, ela é curada na sua saúde, no seu físico. E a última cura é quando Jesus para e ela declara a verdade. O toque sutil, um efeito poderoso imediato, estancou aquilo que levava a vida dela. E qual foi essa última cura? Nas emoções, naquilo que ela sentia. A melhor versão para expressar isso aqui está no King James. Marcos capítulo 5, verso 34. É a cura das emoções, porque ele restaura a paternidade. Jesus diz assim: minha filha, a tua fé te salvou. Aquilo que ela se sentiu abandonada há 12 anos, alguém que foi rejeitada por 12 anos, ouviu alguém dizer: é minha filha, eu adotei, eu curei, eu salvei, é minha, é minha, é minha, é minha. Talvez você viveu abandonado. Talvez por tantos anos você viveu abandonado. Talvez você carregue uma mágoa dos seus pais, dos seus tios, de quem te criou, de quem passou pela sua vida, de relacionamentos. É porque você tem um problema de paternidade que precisa ser curado no teu espírito. E essa noite o toque dele, o seu toque nele, cura a sua emoção, os seus sentimentos. Essa noite ele vai curar você no físico, ele vai curar na alma, ele vai curar no espírito, porque ele vai te devolver o sentimento de paternidade. Você que se sentiu abandonado, você que se sentiu rejeitado, você que viveu prisioneiro da lei. Essa noite ele diz para você: minha filha, meu filho, esteja liberto do teu sofrimento. Aquela mulher ouviu, você está ouvindo. Aquela mulher se levantou e você vai se levantar. Aquela mulher caminhou em direção a Jesus e ela tocou. Ela não apertou, ela não oprimiu, ela apenas o tocou. E como é que eu toco Jesus? Ele não está mais fisicamente entre nós. Você o toca no céu. Você o toca com a sua adoração. Você o toca com a sua oração. Você o toca com o perdão que você libera. Você o toca declarando toda a verdade, dizendo: Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo me libertar. Senhor, eu não consigo. Eu sou fraco demais, eu sou pequeno. Essa hemorragia tem me afastado de Ti. Essa hemorragia espiritual tem me afastado do templo, tem me afastado das orações. Essa hemorragia ela tem me afastado, Senhor. E quando
quando Ele ouve a sua oração de sinceridade, quando Ele ouve você declarando toda a verdade, Ele se sente tocado e dele sai vida, dele sai virtude. Ele estanca a sua hemorragia, Ele estanca aquilo que esvazia o seu coração, Ele estanca aquilo que saqueia a palavra da tua alma, Ele estanca aquilo que você tem vivido todos esses anos. É por isso que eu disse no início que a nuvem vai se mover, porque você vai sair do lugar que você estava prisioneiro, você vai sair do lugar que você estava lá afastado de tudo, você vai sair do lugar que você estava padecendo, onde você gastou tudo, onde você entregou tudo, e você vai caminhar em direção a Jesus e vai dizer a Ele toda a verdade. Quando você tocá-lo, a vida sai dele para você, a vida sai dele para a sua alma, a vida sai dele para o seu espírito. Jesus dispensou aquela mulher, não como ela chegou. Ela chegou fraca, debilitada, sem esperança, padecendo de um mal. E simplesmente por tocá-lo, a sua vitória, ela começa primeiro no seu entendimento. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. É no seu entendimento que precisa mudar a chave, é no seu entendimento que você precisa se convencer. Se eu apenas tocá-lo, o mundo diz não dá, mas se eu apenas tocá-lo, não é para você. Se eu apenas tocá-lo, mas você não tem condições. Mas se eu apenas tocá-lo, eu não posso, mas Ele pode. E para isso, só basta tocá-lo. Ela ouviu e se levantou. Você ouviu, se coloca de pé. A cura das emoções, a cura do físico, a cura da alma. Diga para você mesmo: porque te abates dentro de mim, ó minha alma. A minha porção é o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó dizia para ele mesmo, a mulher dizia assim para ele: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, você ainda mantém essa fidelidade. Ele dizia: não, eu ainda sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará, eu sei que Ele muda a minha história. Então comece a orar, comece a colocar a verdade diante dele, comece a declarar que você precisa tocá-lo, que você precisa do toque dele, que você precisa ser curado nas suas emoções, que o seu entendimento precisa ser transformado. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, porque é necessário tocá-lo novamente. Lembra quando você começou lá atrás? Você se debulhava em lágrimas, você não se importava com o penteado, você não se importava com a maquiagem, você apenas chorava na presença dele, você apenas se derramava. Volte às emoções antigas, volte ao primeiro amor, porque essa noite Ele quer curar e te devolver a paternidade. Glória a Deus. Expresse aquilo que você sente por Ele. Saudade do jardim.
daqui para frente. É daqui para frente. Porque essa noite houve um toque diferente. Essa noite houve um toque nas suas emoções. Houve um toque na sua alma, nos seus sentimentos. Ele estampou toda a hemorragia. Ele estampou tudo aquilo que estava te afastando. Tudo aquilo que estava levando a vida embora. Seja tocado nessa noite. Seja tocado de forma diferente. E o poder saiu dele. A virtude saiu dele para você. A vida entrou em você. Essa noite ele está curando as suas emoções. Amanhã, quando você se lembrar dos seus problemas, do seu passado, não é mais. Apenas é uma história para contar. Porque não haverá mais feridas. Ele está arrancando toda a hemorragia. Ele está sarando toda a ferida. Ele está curando, cicatrizando. Essa noite há um alto número de Gileade na sua alma.